Oi, então, hoje vai ser um vídeo bem básico, um vídeo bem explicativo para quem nunca sequer ouviu falar de rosa do deserto. Porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que gostam da rosa do deserto, acham bonitas, mas não sabem absolutamente nada sobre a planta. E claro que ninguém é obrigado a saber nada sobre uma determinada planta, mas quer saber, né? Tem interesse em saber. Então vou fazer um resumão aqui, né? Um Rosa do Deserto 101 para vocês, né? Cadeira de universidade agora. Para quem nunca ouviu falar, ou que já ouviu falar, mas sabe muito pouco. Vou resumir algumas coisas que tem na internet, algumas coisas que tem em vídeos por aí, mas vou tentar ser bem rápido, né? Tentar ser bem conciso. Primeiramente, rosa do deserto é o nome dado a várias espécies, no caso naturais, 8 espécies de adênio. Nós temos adênio obeso, que é a nossa mais comum, que hoje em dia é o nome mais genérico que a gente utiliza. Nós temos a multifloro, nós temos a suazicum, que é muito usada para hibridizar outras plantas, é a base de muitas plantas de flores coloridas. Nós temos a somalensis, nós temos a bohemian, nós temos a oleifloro, nós temos a socotrano e nós temos a arábico. As que têm os maiores caudex são a obeso, a arábico e a somalensis. O que é o caudex? A rosa do deserto, a adênio, ela é uma planta caudiciforme. O que é uma planta caudiciforme? É a planta que tem cáudice. Cáudice é essa estrutura que a planta utiliza para armazenar nutrientes ou água. O baobá é assim, o pé de elefante também é assim. O cáudice, ou caudex, que é como nós falamos aqui, caudex é o termo em inglês, tá? E cáudice seria a nossa pronúncia correta. Eu mesmo falo caudex, tá? Ele se refere a essa estrutura. As pessoas falam muito, vamos levantar o caudex da planta. Na verdade, você está mostrando as raízes da planta. O caudex é somente essa estrutura aqui, entre as primeiras folhas e as raízes. Rosas do deserto só produzem caudex se vierem de sementes. Essa é uma muda de 4 meses e meio. E essas são plantas a partir de semente, que ainda não possuem o caudex entumecido, ou seja, os xilemas e os filemas dela, e os floemas, na verdade, dela, não se expandiram. Então ela ainda não possui o caudex, mas o caudex dela será essa estrutura aqui. Assim como pode ser propagada de semente, a rosa do deserto também pode ser propagada por galho, como essa aqui. Rosas do deserto de galhos, elas não produzem caudex, ou seja, elas não têm caudex, nem nunca terão. O que acontece nelas é o entumecimento da raiz, que você pode trabalhar e se tornar uma planta tão bonita quanto uma que tenha caudex. Mas ela não produz. E outra característica é que os galhos estão sempre brotando aqui embaixo, porque ela ainda tem gemas de brotação de galhos. Então isso sempre ocorre. Então cuidado para não ser enganado. As rosas do deserto não tem na nossa região, no nosso continente, nenhum animal que a polinize. Então é feita a polinização manual. Você pega o pólen de uma planta e coloca em outra. É possível, em algumas plantas, você fazer a polinização da própria planta, mas nem todas as plantas aceitam isso. E normalmente são produzidas menos sementes. O mesmo acontece se você tiver uma planta e uma planta de estaca.
Se você tem esta planta aqui, e eu pegar a planta mãe dela e tentar fazer o cruzamento, eu vou ter menos sementes ou não terei sementes. Plantas com flores muito exóticas, de coloração muito exótica, flores triplas, quíntuplas, que existem, se eu não me engano, até 8 camadas já são conhecidas até 8 camadas de pétalas, elas normalmente não têm pólen. Elas são propagadas normalmente por estaca ou você faz a enxertia em outra planta. Uma vez que ela é polinizada, a rosa do deserto produz essa cápsula aqui. É uma vagem onde contém as sementes. A vagem, no verão, passa entre 70 e 90 dias para amadurecer. No inverno, pode demorar até 4 meses. As vagens produzem em média 50 até 80 sementes. Quando você faz a autopolinização, normalmente são menos, pode acontecer 15 sementes, 20 sementes. E sementes às vezes não têm tanta qualidade. Normalmente se faz isso quando você quer pegar uma característica muito específica de uma planta. Você não quer correr o risco daquela planta produzir uma flor diferente. Então você normalmente faz essa autopolinização. Ou faz uma polinização com uma planta idêntica que você tem. A rosa do deserto, outra coisa. Não dá para saber qual a cor da flor, nem se ela vai ser dupla, tripla, quádrupla, pela folhagem, pela folha dela. Como as rosas do deserto nós temos no Brasil, 80, 90% são cruzamentos entre espécies, você vai ter características de plantas diferentes, ou seja, daquelas espécies que eu te falei no começo, na mesma planta. Você pode ter essa planta aqui, que tem folha larga, formato de colher, e ela dá uma flor vermelha. Você vai ter uma planta assim, de folha estreita, em formato de espátula, e a flor dela é cor-de-rosa. Você vai ter uma planta assim, que também tem folha estreita, em formato de espátula, e a flor dela é branca, branca com borda vermelha. Então é possível de saber, por causa desses cruzamentos. Eu vou mostrar aqui a cor mais comum que você encontra. Aqui. É essa cor aqui. É uma cor mais básica. Na natureza, ela tem esse tom e algumas, como as arábicas, por exemplo, são mais esbranquiçadas. Ou seja, brancas com a borda mais rosada, tá? Mas as variedades hoje, por causa dos cruzamentos, é infinita. Outra coisa. A rosa do deserto aceita muito bem poda. Como eu já falei para vocês, você pode fazer reprodução por estaquia. Ela aceita poda radical, ou seja, uma poda bem drástica dos seus galhos, como foi o caso dessa. Ela aceita poda de raiz. Muitas pessoas, é muito comum você ver na internet, as pessoas fazerem poda apical, ou seja, poda da raiz central, para obter esse tipo de produto. Ou seja, as raízes radiculares elas engrossam e você tem uma planta em formato de aranha, que a turma fala. Por que se faz isso? Pode parecer, algumas vezes é por estética, mas, por exemplo, a poda poda apical, né? Poda apical não, a poda da raiz pivotante, tô falando o nome errado, tá, gente? Desculpa. A raiz é pivotante, a apical é a parte de cima da planta, eu troquei. Então, a poda da raiz pivotante dela é feito inicialmente para evitar o apodrecimento. Quando você faz essa poda e a planta
abre, né, cria as raízes radiais, você pode elevar a planta e a parte central dela, deixa eu voltar para essa aqui, não fique em contato com o subsolo, com o solo. Isso diminui muito a possibilidade de apodrecimento da planta. Mas isso vai de gosto para gosto, varia muito de cuidado para cuidado. A planta pode ficar completamente enterrada, que sendo com cuidado, com calma, você não vai ter esse problema. Ou você pode elevar a planta de outra forma. Como ela tem raízes muito esculturais, você pode fazer esse produto aqui. Por exemplo, essa planta não teve a poda da raiz pivotante, a raiz pivotante dela é essa aqui. E você simplesmente trabalha para que ela não fique completamente enterrada. A rosa do deserto pode apresentar também variagações ou variegações, que são plantas com pouca clorofila. Eu vou tirar uma folha aqui dessa planta que ela é variegata. Aqui, tira 2 folhas dela aqui. Variegação é isso. São plantas que têm pouca clorofila e criam manchas. Não são manchas, na verdade, elas são esbranquiçadas pela falta de clorofila. Como essa aqui também. A autopolinização desse tipo de planta, 100% das vezes, cria plantas albinas, ou seja, plantas que não vão crescer, vão acabar morrendo. A planta perde a variegação, ou diminui a variegação, se ela vai para o sol pleno. Plantas variegatas normalmente ficam em meia sombra, porque eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos falar agora do tipo de vaso. Qual o melhor tipo de vaso para a rosa do deserto? Qual o melhor material? O melhor material é o material que você quiser. Pode ser de cimento, pode ser de cerâmica, pode ser vaso plástico. Vai depender da sua acessibilidade ao material ou da beleza do vaso que você quer. Vasos de cimento e vasos de cerâmica, eles tendem a secar mais rápido. Tá? Vasos de plástico tendem a reter a umidade por mais tempo. Esse é um cuidado que você deve ter, mas depende muito da sua região. Vamos lá. O formato de vaso mais comum, assim, mais utilizado, que se usa por aí, é o em formato de cuia. Como esse aqui. A boca mais larga do que a base. Nada impede que você tenha um vaso mais profundo, de formato de balde normal. Quadrado, redondo, isso também não importa. O que é importante é o substrato. O substrato da rosa do deserto, ele tem que ser mais arenoso, ou seja, eu utilizo para plantas até 3 anos 50% de terra vegetal e 50% de areia grossa, de rio ou areia de construção. A partir dos 3 anos, eu começo a utilizar 3 partes de areia grossa para 2 partes de terra vegetal, que ajuda no desenvolvimento da planta, as raízes engrossarem. Essa questão vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que utiliza o isopor no lugar da areia grossa, né, a bolinha de isopor. Tem gente que utiliza casca de pinos. Eu não é que eu não recomende. A questão é você ter um drenante, algo que mantenha bem arejado, que não retenha de forma alguma líquido. A planta não pode ficar empapada, não pode ficar boiando na água. Ela tem que ter umidade. E isso nos leva às regas. Rosa do deserto
pode ser regada todos os dias. Não tem problema nenhum. Se você vive num local onde é quente, o sol incide sobre ela, ela pode ser regada todos os dias. Ela também suporta ser regada dia sim, dia não, dia sim, 2 não. Plantas jovens, eu recomendo que sejam molhadas todos os dias. Por quê? A planta transpira o tempo todo. Como nós, quando estamos no calor, transpiramos, a planta transpira. Ela usa a água para poder baixar a temperatura dela. Só que ela não tem controle sobre isso. Então, se você deixa a planta sem ser molhada, você vai perceber, principalmente quando a planta está florescendo, que os botões começam a cair, os galhos ficam meio moles. Então isso não é bom. Mas novamente isso depende da sua região. Aqui, eu moro no litoral do Nordeste, eu rego a planta todos os dias. E minhas plantas também pegam bastante sol. O ideal é molhar no início da manhã ou no final da tarde. Sempre que o solo estiver seco. Vamos colocar assim. Você coloca o seu dedo. Se você aprofunda o dedo até mais ou menos aqui. Assim. Aprofundar mesmo, não tenha medo da terra. Tire. Se o seu dedo sair sujo, ou seja, estiver úmido, você não precisa molhar. Se você colocou o dedo, tirou, ele saiu seco, da areia, pode molhar, sem medo de ser feliz. Você deve regar até que a água saia no fundo do vaso. Você molha, ela vai encher completamente de água e vai sair. Se você fizer o solo, como eu falei, bem drenante, não tem problema. A água vai embora, vai ficar úmido e a planta vai gostar. Sobre o sol, rosas do deserto são plantas de sol, de luz solar plena. Você não incide... desculpa. O sol deve incidir sobre ela. Ela precisa, desde muito jovem, que o sol incida sobre ela. O brilho do sol, a luz do sol tem que tocar nela, por assim dizer. Você não deve deixar, eu tenho iluminação indireta. Você tem uma janela e o sol passa na frente assim da janela. Isso não serve. A luz do sol tem que tocar nela. Mesmo que você tenha um vidro ou alguma coisa, que eu realmente não sei se você... Mesmo que você tenha um vidro ou alguma coisa, a luz tem que tocar na planta. Ela precisa disso. Porque sem luz do sol, sem no mínimo 5 horas de sol direto, a rosa do deserto, ela não floresce. Ou floresce muito pouco. Você tem uma planta com potencial como esse, estamos no meio estamos no começo da estação chuvosa e a planta está cheia de botões. E outra coisa, como o sol incide na planta, também influencia, não só na quantidade, mas como o desenvolvimento dos botões serão. Onde o sol incide com mais força e por mais tempo, vai florescer mais do que do outro lado. Esse aqui é um exemplo ótimo. Ela tem 4 galhos com botões. 1, 2, 3, 4. O sol aqui incide pela manhã nessa direção. Ela toma sol o dia inteiro, da manhã, das 7 da manhã às 5 da tarde. Só que estamos no começo do inverno. No começo do inverno, no começo da estação da chuva. O sol incide mais forte pela manhã sobre ela, em maior intensidade pela manhã. E você pode ver que esse galho e esse, que seria meio-dia mais ou menos, tem flores maiores do que esses aqui, que ficam no final da tarde, recebem o sol à tarde. Porque à tarde o tempo começa a esfriar e a incidência do sol diminui. Então acontece isso. A flor se desenvolve menos. Então aí você tira a importância do sol para essa planta.
O mesmo aconteceu com essa aqui. Essa região é onde o sol passa. Você pode ver que ela tem, até que acabei quebrando aqui, mas ela tem flores aqui, aqui no centro maiores, aqui abertas. E as que estão do lado ainda estão muito pequenas, nas posições laterais, porque é uma posição que a sombra está tocando. Porque essa planta aqui, como eu disse, ela é uma variegata. E o que acontece? Plantas variegatas, elas precisam de menos sol, ou melhor, elas ficam melhores com menos sol. Elas são plantas de meia sombra, por assim dizer. Elas ficam em média 4 horas, até no máximo 5. Por quê? Elas perdem essa variegação, elas perdem essas manchas brancas, que são características delas, quando ficam no sol pleno. Ela começou, essa planta aqui no caso, ela começou a florir agora. Eu tive muitos problemas com ela. Então eu coloquei em sol pleno, então ela começou a perder a variegação. Hoje ela tem pouquíssimas folhas que são variegatas. Mas depois eu vou retornar lá para meia sombra e a variegação volta. Ela perde as folhas, você faz uma poda e ela perde as folhas. E ela começa a gerar folhas novamente assim. Já falei do solo, do sol, da rega. Então basicamente é isso, tá? São plantas fortes, aceitam muito bem a poda, tanto de raiz quanto poda de galhos. São plantas, como eu costumo dizer, são uma planta, você tem que ser muito bom em matar a planta para conseguir matar uma rosa do deserto. Rosa do deserto possui algumas pragas que podem atacar. Os mais comuns são pulgões, o aranhiço vermelho e a cochonilha. Normalmente afetam essa planta não de forma muito grave. Se você está todo dia, pelo menos uma vez por semana, olhando as folhas, você consegue perceber que esses probleminhas estão lá e você consegue tirar, normalmente com aplicação de enxofre, calda bordaleza, às vezes até, se for muito pouco, você consegue até com um jato forte de água eliminar isso daí. Alguns fungos também e algumas bactérias afetam a rosa do deserto. Por sorte eu não tenho nenhuma aqui atacada. Aqui, eu tenho uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa folha. Não estou conseguindo tirar, ou seja, a planta está forte, né? A planta está se recuperando. Isso aqui é causado por fungo. E que ataca a planta e acaba consumindo parte dela, cria uma necrose. A planta, se a planta estiver saudável, ela consegue se recuperar disso. Que é o caso dessa aqui. Você pode ver que aconteceu, mas eu não consigo nem tirar a folha de tão bem presa que ela está. Então, a planta com bom substrato, uma planta que recebe sol, uma planta de boa procedência, você não vai ter grandes problemas. Ela vai ser uma planta resistente, mas você sempre tem que dar olhando, tá olhando. Adubação. A adubação padrão da rosa do deserto, a ideal, quer dizer, é uma adubação de floração. Você joga uma adubação com mais potássio do que nitrogênio. Plantas que são mais jovens, eu costumo utilizar, como eu tenho muitas plantas, eu costumo utilizar o 10-10-10, que é uma adubação média para plantas em qualquer estágio. Como eu tenho umas 100 plantas, então não costumo variar muito. Mas você pode usar 4-14, 4-14-8, temos o 4-20, 4-20-12, se eu não me engano, que é um específico para a rosa do deserto que é vendido comercialmente. Você pode usar também farinha de osso, torta de mamona, para poder colocar esses micronutrientes. Normalmente é feito a cada 30 dias, mas aí você usa o que tem que diz o rótulo. Tanto faz seu granulado como o líquido, você aplica de acordo com o que vem no produto. Então é só. Eu acabei me estendendo mais do que eu queria. Qualquer dúvida vocês colocam aqui nos comentários.
Agradeço ao pessoal que deu like nos outros vídeos. Então, muito obrigado. Até o próximo vídeo.